contrate um arquiteto, o recado do Cal RS. Bom, então, como já anunciado, estamos recebendo aqui nos estúdios da Band News FM o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que já estava para vir aqui, né, prefeito? Desde a sua reeleição, desde o final ali do pleito municipal. Bom dia, bem-vindo, prefeito. Bom dia, bom dia, bom dia. Antes tarde que nunca, né? É, exatamente. É que eu fui para Brasília e... Não, a gente entende a agenda, mas te agradece aí pela disponibilidade. Giba, Gufo e aí Bruna. Então temos dois tempos de... Pois é, tá faltando. Não escolheram o meu ainda. Tá em aberto, prefeito. Vamos fazer uma enquete aqui para fazer um... O Gufo lançou o Brunitz, né? Mistura de Bruna e Subtits. O Brunitz já pegou. Já pegou também. Então, quem sabe fica legal. Hein? Porque não fica legal. O Gufo, Giba e Bruna. Aí não fica legal. Não. Prefeito, vou pedir pro senhor falar só um pouquinho mais próximo do microfone para captar legal o seu áudio. Bom, prefeito, que bom tê-lo aqui para trazer para a gente vários esclarecimentos aí dos seus próximos 4 anos de gestão municipal, mas os fatos se impõem, né? O fato do dia, assim, a gente não pode deixar de citar e de comentar isso aqui. O vereador de Porto Alegre, Pablo Melo, seu filho, foi afastado do cargo, 180 dias, no caso que investiga a fraude na Secretaria Municipal de Educação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que chegou ao senhor? Sim. Olha, Giba, a minha régua é a mesma. Eu, como prefeito, recebi nesses 4 anos centenas de visitas de agentes políticos acompanhados de alguma demanda. O vereador Bobadra me pediu uma audiência para tratar sobre tecnologia. Foi esse cidadão que eu vim conhecer naquela audiência. O Pablo, que é vereador e é filho do prefeito, estava nessa audiência. E nessa audiência estava a secretária da pasta e estava mais 2 ou 3 secretários. O assunto foi colocado no telão e, como sempre eu digo, olha, se o produto é bom, proceda, né? Ofereça nas regras do jogo, que é licitação. Isso como eu faço com lixo e qualquer outro. Bom, então esse processo, aí tem uma foto que aparece, então estão todos eles, reunião pública. Então, eu não estou no processo, eu não conheço o processo, diz que está em segredo de justiça, mas antes de estar em segredo de justiça está aberto para todo mundo, eu acho isso errado, entendeu? Tem que estar aberto para todo mundo, não parte ter abertura e parte não ter. Então, o que eu espero é que as provas apareçam, que o julgamento seja rápido e justo. E se alguém cometeu besteira, seja quem for, que pague por isso e ponto. Sim. Ponto. Né? Minha régua é a mesma. Para filho, para tio, para tia, para secretário, não secretário, privado, público, a minha regra é a mesma, entendeu? A gente tem essas informações aí desde o ano passado sendo divulgadas de que a Secretaria da Educação estaria implicada, mas a fase de ontem da Operação Capa Dura, ela também chegou a agentes que atuam na Procuradoria-Geral do município e há uma expectativa de que até tenham novas divulgações aí nos próximos dias ou semanas, pelo que a polícia já apresentou. Esse seria um caso de corrupção disseminada dentro da prefeitura, porque até então, restrito a uma secretaria, parecia um caso pontual, mas envolvendo agentes que estão em outras. Como é que a prefeitura lida com isso? Como é que o senhor avalia essa disseminação da corrupção por outros setores da prefeitura? Bruna, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Eu não posso opinar de um processo que eu não estou nele e que eu não tenho acesso a ele. Mas, por exemplo, o Matheus Viegas, ele é um ocupante de um cargo de confiança lotado na PGM e cujo um dos papéis dele foi acompanhar a CPI. Bom, se tem uma CPI na Câmara e seja qual o prefeito ou a prefeita não acompanha a CPI, está tudo errado, né? Agora, então, eu quero saber o teor. Por que então, é porque acompanhou a CPI? É porque fazia um relatório? Bom, mas então, me desculpe, mas então que país é esse? Que democracia é esta? Eu sou advogado, eu fui conselheiro da UAB. Eu disse ao Matheus, quando ele se for isso, ele tem que ir ao Supremo. Ele tem que ir para a comissão de ética da UAB, ele tem que ir para a comissão, né, representar em todas as instâncias, porque é o seguinte, se é o exercício da profissão, eu só imagino que seja por isso, porque ele acompanhou a CPI. Então tem que esperar o desdobramento disso. Agora, eu vou continuar disponibilizando todos os
os instrumentos que tem, toda vez que me pede, por exemplo, antes da eleição, acho 2 semanas antes, exatamente o delegado me pediu sobre as agendas do prefeito e quem tinha pedido essa agenda, eu forneci, inclusive, o e-mail que veio do pedido da Câmara de Vereadores. Quer dizer, eu mandei para lá, não fui eu que assinei, foi o chefe de gabinete, me ligou, disse, olha, está um pedido aqui, diga quem pediu a audiência. Sim, o senhor até cita que essa audiência, para situar os ouvintes, com o empresário Jailson, que é conhecido como Jajá, que ele esteve no seu gabinete acompanhado do vereador, na época vereador Alexandre Bobadra, ele que foi depois afastado do cargo por outras questões, mas que hoje reeleito, ele foi eleito como suplente, e que o seu filho ele também foi afastado do serviço público. Foi afastado, sim, eu vou chegar nessa informação. Ele que é policial penal foi afastado também das suas funções. O senhor disse que o vereador Pablo Melo, que a gente está aqui falando de 2 situações, né? Um vereador que tem um mandato e que também é seu filho, que ele estaria acompanhando. O senhor tem receio de alguma implicação maior, seja de outros nomes citados aqui, mas especialmente do vereador Pablo Melo, seu filho? Bruna, eu posso dizer o seguinte, eu tenho na nossa gestão, uma gestão é grande, tem quase 30 secretarias, tem 30 grupos de WhatsApp, tem reunião de gestão, né? Num determinado momento, essas reuniões, todas elas, a partir do momento, foi todas gravadas, que já estão com a polícia. O que eu sempre digo em qualquer área, eu estou por lá, por exemplo, cuidando da reconstrução de cheias. O DEMAI me faz 10 reuniões e não lança a licitação. O que tu faria no meu lugar? Resolve, tem que resolver. Então você tinha um gasto com a educação que tem que ser bem feito. Eu conheço prefeitos, porque a lei do Fundeb aumentou a quantidade de dinheiro, mudou a regra no meio do jogo que você não pode gastar com inativos, e você tem o seguinte, um prefeito se torna com improbidade administrativa se não cumprir. Aliás, eu acho horroroso, numa pandemia, tu ter dinheiro na educação e não ter na saúde e não poder porque é dinheiro vinculado. Então, a orientação do prefeito e da equipe e a sala de gestão, que eu comandei várias vezes, com reuniões integradas, é o seguinte, vamos fazer. Agora, fazer bem feito. Aonde é que tem alguma orientação minha? Me diga, que eu digo, faz mal feito. Então, se alguém fez mal feito, que pague por isso. Gastar o dinheiro bem gasto, com o convênio, com a compra de vaga, com os computadores, com a reforma das escolas. Tem algum crime disso? Agora, eu recomendei alguém fazer isso com falcatrua? Não. Agora, não tem lei para caráter. Agora, se tem alguém que intermediou, não intermediou, bom, por isso que eu te digo, eu espero que as provas apareçam, porque não pode ser uma audiência pública, porque então eu teria que revisar, tem que mandar todas as audiências, então não pode, então, uma audiência pública com uma fotografia, então tem que ter provas. E o que eu espero é que isso não descambe para a política, né? Vamos fazer a coisa tecnicamente, e eu continuo tranquilo, né? Não mudo a agenda, estou aqui, vou estar lá, vou estar agora entregando escola, minha agenda continua, estou tranquilo nisso. E tem que enfrentar, quem tem vida pública, o Pablo tem, né, desde os 18 anos, filiação partidária, concorreu a vereador, ficou de suplente, está lutando, inclusive foi eleito agora, está em Brasília porque está lutando pelo mandato, né? É razão que ele está em Brasília, ele está lutando pelo mandato lá porque ele foi eleito e os votos não foram contabilizados. Então é o seguinte, ele é o vereador de Porto Alegre, como tem mais 35, e ele teve lá nessa condição de vereador, né? E tem que responder na condição de vereador, ele com certeza vai constituir advogado, com certeza vai publicamente se pronunciar. Agora, eu volto a dizer, a minha régua é a mesma em relação a qualquer cidadão. Prefeito, o senhor fez uma reeleição histórica, essa aprovação no primeiro turno mostra que mesmo em lugares onde a cidade sofreu com a enchente, o senhor terminou vencendo a eleição, a vitória no segundo turno confirmou isso. Então o senhor está com um crédito grande com a população de Porto Alegre, a aprovação veio do seu primeiro mandato e essa aprovação para o seu segundo mandato. Então, os holofotes estão agora na SMED em relação a isso, essa pressão toda em torno da resolução desses assuntos da SMED, e o quanto o senhor entende que isso pesa agora, nesse momento de transição, na gestão da educação da cidade. Se o senhor já escolheu quem vai ser o novo titular da pasta, se vai ser ela ou ele, qual é o perfil dessa pessoa e quanto isso está atrapalhando nessa transição do seu novo governo? Gufo, primeiro é o seguinte, o tamanho de uma vitória grande é o tamanho também da responsabilidade, porque cada vez que tu faz mais voto, tu
população espera mais de ti. Então, acho que o primeiro desafio, que para mim está posto desde o fechamento das urnas, é que temos que fazer um governo melhor em todas as áreas, e começando pela educação, que é exatamente essa questão do aprender do aluno, né? Porque acho que nós tivemos avanço em outras áreas da educação. Na transição, nós já conversamos, então, a primeira conversa foi com o núcleo de quem comanda a secretaria. Eu tive uma conversa com o Leonardo Pascoal, que tem uma boa experiência em esteio. Tem uma outra conversa marcada com a Fátima de Novo Hamburgo, que também é prefeita, né, que está terminando seu segundo mandato. O prefeito de Passo Fundo está vindo amanhã para uma conversa. Tem marcado com o ex-secretário de Educação do Estado, que é o Cronenbuch, lá o Ronald, né, e entre outros, né. E este combo está aberto, né? Eu acho que não dá para dizer que tu vai resolver a educação com um secretário. Eu acho que tem que ter atitudes várias, que devem ser comandadas pelo prefeito e pelo secretário ou pela secretária, mas que tem que ter um pacto entre nós, governo, sociedade e professores. Por exemplo, né? Nessa experiência que eu tive, conversei com o Leonardo, ele disse: Melo, eu fiz a lista tríplice e foi um fracasso, porque juntava 3 da mesma tendência e me mandava, e eu tinha que escolher entre 3, então não deu certo muitas vezes. A minha segunda experiência foi melhor: habilitar quem quer ser diretor, passar por um processo de habilitação, e eu vou escolher porque eu fui o gestor escolhido. Isso é um dos itens. Segundo, a prova. O IDEB, né? Porque o IDEB tem cidades que dão até prêmio para aluno fazer IDEB, com isso aumenta o IDEB, ou faz seletivo, não faz toda a rede. Não? Então, acho que são muitas atitudes. Eu acho que a parcerização, a experiência, por exemplo, talvez de administração de alguma escola pelo privado. Então, eu estou aberto a tudo isso, estamos abertos a tudo isso. O certo é que o contrato que foi renovado, eu vou voltar aqui no final do meu mandato, com certeza, na finaleira, como virei durante o mandato, e se Deus quiser, a gente vai mostrar um resultado melhor da educação. Isso eu não tenho dúvida. Saúde, educação, proteção de cheias, acho que são esses 3 pilares que não tem como, né? Tem que avançar muito. O senhor não tem preferência ainda por um nome para titular da pasta? Não tem. Não tem, porque eu quero discutir primeiro a estratégia que nós estamos discutindo. Porque toda vez que você coloca a discussão de cargo na frente de uma estratégia, você vai tropeçar na frente. Prefeito, o senhor falou sobre os resultados do IDEB, que em Porto Alegre preocupam bastante por serem baixos, e a sua gestão teve 4 secretários de educação nestes 4 anos. Começou com a Janaína Aldino, passou para a secretária Sônia Rosa, quando vieram à tona os escândalos da educação, envolvendo esse caso aí de corrupção, mudou para o José Paulo da Rosa, e agora uma função interina é Maurício da Cunha, que era até então presidente da Carris antes da sua privatização. Essa troca de secretários, de pessoas no comando da pasta, gera, de alguma maneira, uma descontinuidade no trabalho pedagógico que é feito pela secretaria, e de que maneira o senhor vê o impacto disso na educação dos alunos? Não foi legal, Bruna, não foi legal. Tá? A Janaína, uma grande pessoa na educação, mas chegou o momento que ela tomou a decisão de sair, né? Porque ela vem da vida privada e a vida pública é bastante complexa. Então, a Janaína pediu para sair, eu tenho muito carinho por ela, respeito por ela, conhece muito a educação. Tá? Bom, depois, a busca da Sônia foi uma busca ativa. Eu vim conhecer a Sônia exatamente quando eu e o Ricardo convidamos. Os prefeitos da Grampal, a Grampal tem um presidente, que é um prefeito, eu fui prefeito no primeiro ano, e depois as áreas. Tem um secretário que cuida da saúde todas, coordena, tem outra educação. Grampal é o consórcio dos municípios da Grande Porto Alegre. Então, na época, coordenadora da educação. E várias pessoas diziam, olha, e pedagogicamente ela é boa. Ela foi secretária em Canoas, certo? Isso, e foi uma vice muito atuante no governo Sartori, no governo do Estado, tá? Bom, aí veio esse episódio, tiramos a Sônia. Bom, assumiu o Zé Carlos. Bom, aí o Zé, né, baita, né, escolhemos, Sistema S, um currículo extraordinário. Bom, aí aparece a oportunidade de ser reitor. Chegou para mim e disse: eu estou com dor no coração. Eu aceitei, foi muito bom, foi uma experiência extraordinária, mas eu
eu fui convidado para ser reitor, é a oportunidade da minha vida. Tu entendeu? E aí o que eu vou dizer? Então, essa é outra razão de alguém. Então, teve esse... aí, estou terminando o governo, cheio de enchentes, escolas para ser reconstruídas e tudo. Bom, então eu botei alguém que está na prefeitura desde 2005, que eu conheço o Maurício, desde o governo Fogaça, que é muito competente. Juntamos um time ali e que está cumprindo, não é interino, ele é secretário titular e que vai cumprir o papel até o final do ano, entendeu? Sou muito grato a ele. Agora, eu espero que a gente possa encontrar alguém e que esse alguém seja secretário por 4 anos. Sim. Essa é a busca, entendeu? E essa busca, e aí já falando sobre o governo de transição e esse trabalho que tem sido feito nos últimos dias, como é que está sendo coordenado, além da Secretaria da Educação, que precisa de um titular que seja vinculado à área, quem mais vocês imaginam trocar nas secretarias aqui do município? Veja bem, nós temos 2 pilares da transição. Nós temos a transição, a coordenação técnica, que é coordenada lá pelo Marcelo Beltrán, que estabeleceu um cronograma de ouvir todas as equipes das secretarias, que eu acho que está terminando hoje ou no máximo amanhã. Intercalou já algumas escutas fora, né? E lá tem um painel vermelho, um painel amarelo, quer dizer, um painel onde tem vermelho, amarelo e verde, ou seja, temas que merecem atenção muito grande. Então, educação, proteção de cheias, demais, são temas que estão lá vermelho, né? Bom, agora nós passaremos, então, a ouvir um pouco mais externamente. Então, o nosso tempo é de levar isso até o final de novembro. Bom, e com isso nós criamos também, né, figuras políticas que estão conversando com os partidos políticos, com os vereadores. Os vereadores estão tendo escuta também nessa transição. Já teve 4 partidos lá dando sugestão. O que enxerga que deram certo, que não deu certo. E o que vocês trazem de sugestão. Tá? É claro que eu tenho que conversar a partir, né, desse desenho, né, de como é que nós vamos compor o governo, né? Ora, posso abrir um jogo para vocês aqui. Todas as secretarias, departamentos estão abertos para discussão. Agora, tem que apresentar quadros. Porque seria, né, vou chegar, não, isso aqui é reserva de mercado? Não, não é reserva de mercado. Se os partidos apresentar um secretário da Fazenda que tem o perfil para, né, para fazer um bom trabalho, ou de outra área, vamos analisar tudo. Então não vou chegar já, isso aqui não, tá bem. Agora, o que não pode é eu não ter o perfil e dizer, não, mas eu quero o cargo. Isso não transita conosco. Então, é uma conversa muito franca. O governo não é só secretário, o governo é secretário junto, o governo é diretor, mas tem que compor na política. Se não compor na política, não governa, né? Porque tem gente que se elege na política e nega a política depois. E não governa. O presidente governa seu Congresso, ou o governador governa sem a Assembleia, ou algum prefeito governa sem a Câmara. Vamos parar com isso, né? Vamos parar com esse discurso, né, lunático, né? Então tem que ter uma composição. Os partidos têm bons quadros? Tem. Eles têm que disponibilizar. Olha, eu vou, por exemplo, tem vereadores que podem ser secretário. Eu acho que é uma hora também daquele que é legislativo. Eu vou ter uma experiência, eu ajudei a eleger esse projeto, eu vou para lá, vou somar, é uma experiência rica. Eu, por exemplo, nunca tinha sido executivo. O meu cargo de executivo foi ser presidente da Câmara, depois vice. Eu nunca fui secretário na minha vida, nunca fui. Mas eu vinha de uma experiência rica de vice-prefeito, vinha de uma experiência, né, de presidente da Câmara, porque eu acho que é um outro mundo. O mundo legislativo é um mundo, o mundo executivo é outro mundo, né? Então isso também para a qualificação da política. Então, é importante que também tenha essa compreensão dos parlamentares. Então, eu tenho certeza que a gente vai encontrar soluções, né? Mas nesses 2 pilares, tem que ter a qualidade e tem que ter, entendeu, a disponibilidade. Então, acho que é isso. Sim, o senhor até falou sobre essa conversa, articulação com vereadores e com os partidos, né? Foi uma grande composição que formou a sua coligação. Sim. Que elegeu a prefeitura. Há previsão de criação de novas secretarias ou novas estruturas dentro do executivo para poder também atender a todos esses apoios? Bruna, eu não vou aumentar a máquina. Por exemplo, o setor de turismo teve comigo aí uma reunião, já tinha tido na campanha, 2, levou um documento dizendo nós queremos uma Secretaria de Turismo e Eventos, que hoje está ligado ao desenvolvimento econômico. E eu fui o último a falar, eu disse, bom, o compromisso que vocês têm de mim é continuar botando dinheiro para os eventos, porque sem dinheiro público não tem eventos, não tem nenhum evento nessa cidade, né? Tem que tirar
esses esqueletos do armário. Eu quero evento, mas se não tiver dinheiro público, não vem. Então, o meu compromisso é continuar botando. Por quê? Porque o hotel fica lotado, porque o táxi, porque o Uber, porque o restaurante, porque a cultura e tal. Agora, se eu for criar uma secretaria, eu tenho que desmanchar uma outra. Então, o que tu pode fazer? No acerto de contas, tu pode hoje, tem CCs de... não vou criar novos CCs, tu pode aglutinar CCs, tu pode desmembrar CCs, tu pode... Entendeu? Então, no acerto de contas, se eu tiver que diminuir a secretaria ou criar uma, isso não faz diferença nenhuma, vai ter um acerto de conta para não ter uma máquina inchada. Então, é isso. Por exemplo, o DEMAB hoje, com a Secretaria do Regulação Fundiária, não deu certo. Então, provavelmente, eu deixo o DEMAB sozinho, cumprindo o papel de regularização, junto com a política habitacional. Bom, já tem uma secretaria menos, talvez. Não? Então, esse arranjo, que eu não chamo de reforma administrativa, são mudanças, né? Então, outras coisas, por exemplo, né? Secretaria, hoje, a FASC cumpre um papel importante, ela é uma fundação, né? Ela tem autonomia de gestão. Bom, mas em cima da FASC tem uma secretaria de assistência social, né? E aí o secretário que é da assistência social, ele é o assinador de despesa, ele sempre diz, mas vem cá, mas eu tenho um orçamento de 280 milhões, estou subordinado a essa pasta, eu não vou ficar subordinado. Então, isso tudo, os 4 anos, ficou muito claro que não deve continuar. Então, as mudanças, elas passam por muitas coisas, mas tem que ter sempre, eu digo assim, quando eu abro a reunião, só proponho mudança que for melhorar as entregas. Se for para melhorar a vida de vocês, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, vou dizer aqui, vou tomar uma decisão, talvez essa semana. Não deu certo esse trabalho aí, à distância, do jeito que está na prefeitura. Não deu certo. Teletrabalho, home office, virou gandaia. Então, vai ter mudança. Isso vinha desde a pandemia. Isso. Vai acabar totalmente o teletrabalho? Eu estou analisando, mas eu vou tomar decisão sobre isso, porque isso é um tema que não pode. Não pode estar assim desse jeito. Estava delegado a cada secretaria. Pelo que eu sei, algumas definiam teletrabalho e outras não. Não, perdeu a mão. Então, perdeu a mão, vou ter que retomar. Não? Prefeito, eu sei que o senhor já falou sobre composições de secretarias e tal, mas é que vem sendo ventilada a possibilidade de César Schirmer assumir a pasta da saúde. Queria saber o que há de real, de concreto, há alguma possibilidade disso? Não tem nada definido. Nada. Porque enquanto não terminar, eu volto a dizer, tem uma rodada individual com os partidos, que agora a gente vai ter uma rodada mais coletiva, nós vamos definir os critérios. Porque se tu vai compor um governo com 11 partidos, sendo que 9 tem vereadores, 2 não. Tá? Se tu não consensualizar minimamente os critérios, não tem como compor um governo. E eu vou dizer qual é a melhor composição. A melhor composição é aquela que cada partido fica um pouquinho insatisfeito. Porque se um ficar muito satisfeito, significa que o outro não. Então não dá. Então tem que ter essa lealdade entre nós, né? Essa lealdade, ter critérios claros de como é que a gente compõe um governo com os partidos, com os vereadores, onde todo mundo tenha participação, porque eu sempre considero que montagem de governo, independente, eu fui prefeito, mas eu tenho experiência. O que é orçamento de uma prefeitura? Tu tem a arrecadação prevista e todos os anos que eu sento no momento para fechar a LOA, eu encontro 50%, 40% a mais de despesa, mais do que aquilo que tu vai arrecadar. Aí tu bate o martelo do secretário, volta, chama cada secretário de pasta, seguinte, eu não posso mandar para a Câmara de Vereadores uma despesa de 17 milhões com orçamento de 12. Montagem de governo é mais ou menos assim, os pedidos sendo sempre maiores. E a gente vai ter que compor e acertar, entendeu? Prefeito, nós vivemos na cidade até no começo do ano, antes das enchentes, e depois, se continuar, não se falou mais sobre isso, um aumento muito grave de casos de dengue, principalmente os chamados casos autóctonos, né, aqui originários na cidade. Algumas cidades no Brasil é muito difícil erradicar a dengue por causa do vetor, do mosquito, que é muito difícil o controle, mas algumas cidades no Brasil, como Belém no Pará, Divinópolis em Minas Gerais, conseguiram fazer uma política de controle de quase zerar o número de casos autóctonos, né, nessas cidades. O que a prefeitura pretende fazer para a gente ter uma segurança, pelo menos, de que a gente vai diminuir os casos de dengue em Porto Alegre? Olha, a Secretaria de Saúde, ela é complexa, e esse é um de tantos temas que estão lá, né?
Nós temos tratado desse tema, na transição agora ele veio de novo, né? Nós temos que aperfeiçoar, né? Mas vamos começar, né? O problema da dengue, 99% está dentro de casa, né? Por exemplo, a Câmara aprovou uma lei permitindo que a Prefeitura arrombe casa para entrar na piscina que está aberta ou a bacia que está com água. Isso é complexo, eu vou arrombar uma casa, aí some um televisor, some um sofá, o culpado é a Prefeitura, isso não é bem assim, entendeu? Então, eu aproveito aqui, porque vem calor, né? A gente precisa ter consciência de que a dengue mata. E nós fizemos, eu, por exemplo, aqui no Partenon, vizinho aqui, né? Eu tive 2 vezes aqui, começando aqui pelo Arroio Moinho, juntamente com o secretário, toda a equipe, né, dos agentes, né, de visitação, ferro velhos, terrenos. Então tem que combater lixões, a questão dos arroios. Então nós vamos ter uma política sempre bastante agressiva. O Exército nos ajuda muito, mas eu aproveito aqui para fazer um apelo à população. Esse tema está dentro de casa na maioria das vezes. Você não pode deixar uma água num pneu, uma água numa lata, uma água numa piscina. E, né, às vezes a gente recebe denúncia no 56. Olha, eu moro no edifício tal, aquela piscina está vazia. Aí tu tem que fazer toda uma tropa de choque para localizar a pessoa. Tu vai lá. Quer dizer, então, eu sempre acho que uma cidade boa para se viver, independente do governante, cada um de nós temos papéis importantes. Que se não casar o serviço da Prefeitura com as nossas atitudes, a chance de dar certo é zero. Não? Prefeito, o senhor até falou numa resposta anterior sobre a questão da assistência social em Porto Alegre e também logo antes da enchente, né? Enchente, sem dúvida, foi um tema, o tema principal do ano, mobilizou toda a cidade, todo o estado. Mas na semana anterior teve o caso do incêndio na Pousada da Garoa, o qual tinha convênio com a prefeitura para abrigar pessoas em situação de rua e apesar da enchente, do incêndio, logo na sequência o secretário de assistência social aqui do município, ele se exonerou e deixou essa pasta assim, em aberto, um momento difícil para o governo. Como é que está sendo conduzido o trabalho, tanto de investigação, se a prefeitura acompanha o que ocorreu no caso da Garoa? O senhor informou em algumas ocasiões que o contrato foi encerrado, então a prefeitura não contrata mais, até te pergunto isso, com essa pousada, e qual é a política de atendimento à população de rua a partir de agora na sua gestão? Bom, esse é um tema que no painel está vermelho. Até o Supremo se meteu nele, né? Aliás, acho que o Supremo tem papéis mais importantes do que se envolver com moradores em situação de rua. Eu não concordo com as pessoas morar na rua. Segundo, tem uma população que resiste enormemente ao acolhimento. E tem apoio para isso. Eu não concordo que as pessoas dêem comida na rua, porque isso estimula as pessoas a ficar na rua. Acho que as pessoas devem dar dinheiro para botar mais restaurante popular, isso eu concordo. Nós temos que discutir claramente essa questão da internação compulsória, que é um tabu. Mas não pode alguém que está 10 anos morando debaixo de um viaduto ter o direito de dizer, eu vou continuar aqui. O Estado tem o poder para interferir nisso, e vários lugares tem. Agora, eu não sou higienista, eu não vou tirar ninguém na marra. Mas vai ali no 4º distrito, para vocês verem. Hoje, vai ali para vocês verem. Uma situação complicada. E aí tem uma zona cinzenta de drogadição no meio disso também, né? Então nós temos que separar o que é drogadição, o que é morador em situação de rua. Esse tema de abordagem feito hoje, conveniado, não deu certo. Isso eu vou romper esses contratos na face. Não dá mais, era para ter rompido. Porque eu abordo, mas não resolvo. Tu entendeu? Não, tem que ser menos abordagem e mais resolutividade. E aí tem que ter mais acolhimento. E aí vou dialogar com a questão da Garoa. Primeiro, esse sistema de acolhimento da Garoa não nasceu conosco, nasceu em 2002 no governo da Frente Popular. E que teve um certo congelamento no governo que eu fui vice e voltou depois no governo que sucedeu a gente. Porque é comprar voucher, através de licitação, para essas pessoas que não querem nenhuma regra, porque tem gente que não quer regra nenhuma. Eu quero fumar, eu quero beber, eu quero usar droga, eu quero ficar dentro do local. E qualquer espaço conveniado hoje tem regras. Tu chega num albergue, tu tem que entrar até 19 horas, a comida é servida às 20 horas, você vai dormir agora, mas só levanta, só toma café, não? Então, isso é de uma complexidade. Então, tu tem
Tu tem vários equipamentos públicos conveniados, na grande 95% deles, né, que é centro pop, que é abrigo, que é albergue, que é estadia. Então tem várias coisas. E é um gasto, né, muito grande. O Ricardo Nunes adotou um sistema lá que eu... Prefeito de São Paulo. Que eu talvez, né, não se copia nada, né? Porque a pessoa que está 5, 6 anos na rua, ela não sabe cozinhar, ela não sabe usar um fogão, ela não sabe usar um vaso. Então ele criou um sistema lá, e você sabe que morador de rua, né, multiplica aqueles milhares que tem lá, de criar umas vilas, até ele deu um nome lá, que é ter um sistema de assistência social para moradias de pessoas de quarto de 20 metros, 18 metros, e ter uma cozinha coletiva, ter um espaço coletivo para tentar fazer essa transição. Porque nós temos aluguel social, que já algumas situações as pessoas moradoras de rua aceitaram, mas para chegar ao aluguel social, que é alugar uma moradia, eu não posso pegar esse cidadão que está há 10 anos na rua e dizer vai morar no aluguel social. Entendeu? Então tem um período de transição. Então aqui tem um aprendizado. Eu trato esse tema antes de ser prefeito, mas nós aqui temos que dar um passo adiante. Do jeito que está, não está legal, né? Mas não tem como, né? Porque existe uma população que resiste e que nós vamos ter que conversar mais com o Ministério Público, mais com o Judiciário, mais com a sociedade, para dizer, gente, o espaço público é espaço público. Não? Nós estamos conversando com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, aqui ao vivo na Rádio Band News FM. A gente tinha marcado inicialmente até às 10, são 10h01, nos foi concedido mais 5 minutinhos, prefeito. Tudo bem. Então eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor referente ao DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto. O senhor usou bastante a expressão parcerização do DEMAI durante a campanha. O que isso significa exatamente? Quais mudanças serão feitas no departamento? É assim, o serviço público, ele pode ser prestado pelo público ou por um parceiro privado, ou pode ser misto, né? Os modelos do mundo estão aí, os modelos do Brasil estão aí. Então, o marco regulatório é a lei que regulou isso, acho que em 2020 ou 2019, né, que nacionalmente diz o que pode fazer. E governo de esquerda, de direito, de centro, isso aí não tem ideologia, vários estão fazendo. Então, tu tem lá hoje o tratamento, tu tem o DEP que foi para o DEMAI, eu não vou criar o DEP de novo, que é a pluvial. Tu tem o tratamento de água e a extensão de rede de água. Tu tem o esgoto, tu entendeu? Então, e hoje o DEMAI, né, público, nos seus 60 e tantos anos de história, não vai cumprir o marco regulatório, que é universalizar a água na torneira do cidadão até 2033. Eu tenho uma água aqui individualizada. E não vai cumprir também, porque hoje, com todo esse investimento que veio lá ainda do governo Fogaça, que é um projeto que veio do governo anterior, mas que é executado pelo governo Fogaça, chamado o socioambiental ponto da cadeia, com tudo isso, nosso tratamento de esgoto é 52%. Isso é muito pouco. Então, a nossa modelagem, eu vou pedir autorização para a Câmara de Vereadores, correto? Porque existe fundamentos jurídicos. Não, o senhor pode fazer a parcerização sem a Câmara. Politicamente eu não concordo com isso, porque eu sou tão legítimo quanto os vereadores que se elegeram. E eu vou dividir com eles, né? Preciso de voto absoluto, portanto 18 votos, porque a partir do ano que vem não são mais 36 vereadores, são 35, então a maioria absoluta passa a ser 18 votos. Eu, para poder parcerizar, eu preciso de 18 votos. Se a Câmara me der autorização, há um estudo, né? Eu já estou em conversa com o BNDES de novo, né? Porque você está com eles. Bom, aí eu posso manter a água, a produção pública, e posso entregar o esgoto, e posso entregar, né, a extensão de rede, a cobrança de conta. Agora, seja a modelagem entregar totalmente, ou entregar tudo, mas seja a modelagem que eu fizer, uma coisa está definida. Eu não vou botar o dinheiro no caixa único que o advir desta parcerização. Eu vou botar na drenagem urbana. Que, aliás, eu tinha anunciado isso em 2021. Então, não é nenhuma novidade. Tu está anunciando agora porque teve enchente? Não. Nós temos um problema de macro drenagem em Porto Alegre que vai de 4 bilhões a 5 bilhões. Ou você acha que no entorno do Grêmio, com menos de R$500 milhão não resolve, não. E tu vai lá para o Sarandi, vai para Asa Branca, e vai para Ponta Grossa, e vai para o Túnel Verde, e vai para o Arroio Moinho. Ou seja, são bilhões que você precisa, entendeu?
para poder enfrentar macro e micro drenagem, porque a cidade cresceu, as redes continuam as mesmas, entendeu? Então tu tem sérios problemas de macro drenagem. Semana que vem está prevendo muita chuva, aliás, teremos problema pela frente aí, meu. Eu espero que a previsão do tempo não se confirme. Por exemplo, 100 milímetros chover na terça-feira que vem. As bocas de lobo foram limpas, há uma preocupação da população, porque muito voltou dali. Está limpando, mas acontece que quando chove demais, não tem boca, não tem cano que resiste à quantidade de chuva de 100 milímetros em 2 horas, não tem de 50 milímetros, não tem. Então, bom, está tudo limpo, não resiste, entendeu? Então, assim, nós vamos ter que trabalhar hoje novamente. Ontem a casa do Transurb lá, por exemplo, não funcionou. Hoje, de novo, teve que ligar para o Transurb, que é aquela casa de bomba que eu entrei na justiça, que não é papel do Transurb cuidar de casa de bomba. Então eu vou parcerizar o DEMAI se a Câmara assim autorizar. Mas eu não vou privatizar o DEMAI, ele vai cuidar da drenagem, talvez da água ou só da drenagem, vai ser um grande fiscalizador de contrato. E vou aderir a nosso DEMAI, que tem a lei federal que, independente de regulação de parcerização, eu vou assinar com a nossa agência, a Gerges, um convênio, e que ela passa a regular a partir de então. Hoje, quem dá a tarifa é o DEMAI. A lei federal diz, não pode ser mais assim, tu tem que entregar isso para uma agência reguladora, seja público ou privado, não o DEMAI. Prefeito, para finalizar aqui da minha parte também, agradecendo novamente sua presença aqui, parabenizando pela reeleição, eu vou pedir licença aos colegas, pedir licença ao senhor. O senhor é uma figura política importante da cidade, tem muitos anos aqui como um político atuante, né, em Porto Alegre, e claro que a visão que o senhor tem sobre as relações políticas, elas são muito importantes e pertinentes, né? O senhor tem conhecimento. E o senhor já esteve em algum momento na sua vida política também mais ligado ao campo progressista. O senhor estava lá nas lutas democráticas contra a ditadura, o senhor esteve nesse lugar também, e agora o seu governo está mais ligado aliado a forças mais à direita, e isso tem muito a ver com o que aconteceu no Brasil inteiro. O Brasil foi muito nessa associação ao centro e à centro-direita, né? Eu queria a sua leitura de ser político, de um homem vinculado aos movimentos políticos e que dialoga com todas as partes da cidade, porque o senhor conversa com a esquerda, com a direita, com o centro. Por que o campo chamado campo progressista ele terminou se desvinculando de uma ligação com a população mais vulnerável, com a população mais empobrecida da cidade? O que houve, na sua visão, que o senhor teve um grande apoio popular nessa sua reeleição, né? As pesquisas mostraram isso também e o voto também mostrou. Porque, no seu entendimento, o que houve desse rompimento do campo progressista com o lugar mais vulnerável da cidade? Gustavo, com certeza eu não tenho tempo para analisar uma pergunta de tamanha profundidade. Mas primeiro quer dizer que eu continuo o mesmo democrata da esquina democrática que junto com teu pai e tantos outros lutou por democracia. E para mim, ser democrata, em primeiro lugar, é respeitar quem pensa diferente. Eu respeito quem pensa diferente de mim. Então, agora, o que eu acho que o Brasil que saiu das urnas é um Brasil pragmático, né? Ou seja, ele olhou para prefeitos que... Por que 80% foi reeleito nas capitais brasileiras e outros, né? Porque ele não está muito ligado nesse negócio de direita, esquerda. Ele quer saber se resolve o problema. Dialoga, enfrentar problema, nem sempre é resolver todos os problemas. E ter transparência nos seus atos. Vocês lembram da campanha que eu sempre dizia, eu sou o primeiro a dizer que tem problemas que nós precisamos enfrentar. Então eu não ia para uma eleição arrogante, eu resolvi tudo, resolveu tudo, vai para casa, né? Agora, analisando assim muito curtamente, porque o tempo é curto, eu acho que essa política do PT, digamos assim, que foi perdendo as vilas populares, porque eu acho que as pessoas querem liberdade. Ela não quer ser tutelada, ela quer ter oportunidade. O cara quer ser Uber, ele quer ser pequeno negócio e tal, ele não quer essa tutelação, não? E acho que isso houve uma mudança no Brasil, não? Gente que entendeu isso. Então acho que o PT foi mais para a luta identitária, aquele partido que ele quer do orçamento participativo, retomado por nós e com força, que hoje o orçamento participativo confia nesse governo, porque ele é verdadeiro nessa relação com ele, não é aparelho. Agora, se tu olhar do ponto de vista dos vereadores, então tu tem duas eleições. A eleição de centro-direita que nós vencemos, nós dialogamos com a direita, mas também dialogamos com o centro. E foi por isso que nós vencemos a eleição. E temos também uma realidade de conversar com as vilas populares e realizar. Agora, se tu olhar para a eleição de vereadores, quem foram os mais votados? São os da extrema-direita e da extrema-esquerda.
Então esse debate é interessante, eu quero participar dele uma hora dessa, mas eu acho que Agora, aí as pessoas perguntam, mas a eleição de 2026 é outra eleição. É outra eleição e também vamos combinar entre nós, né, tia? Os partidos acabaram, sobraram pessoas, depende a pessoa do partido que vai ser candidato. Seja local, seja regional, seja nacional. Então, porque o partido tal, não, esquece. Depende da pessoa que vai ser o candidato. Aí também a eleição será outra. E uma outra coisa que eu acho que nós precisamos, nós democratas temos que cuidar disso, é que se nós continuar vacilando, daqui um pouco 50% não vota ninguém, daqui um pouco é 60% e 70%, e aí tu vai deslegitimar a democracia. Isso é muito perigoso. Perigoso mesmo, não vai dar tempo aqui de seguir a entrevista, estou olhando ali para o Gonçalo, nosso colega, e eu nem acredito que eu não perguntei de plano diretor, não perguntei sobre o prédio de 130 metros que querem aprovar hoje no Conselho do Plano Diretor, que está rendendo bastante, também sobre resíduos, coleta de lixo, os nossos ouvintes estão questionando bastante, então a gente terá que marcar aí uma próxima entrevista com o senhor, fazer o 156 aqui. Voltaremos. Prefeito, esse aqui é o programa de maior audiência de todas as rádios da Bandeirantes, inclusive do esporte. Assim, o senhor está provocando o esporte aqui. Estamos. O senhor que é do esporte também, né? Também, claro. Não, para ver como o pessoal gosta de ouvir falar sobre Porto Alegre, que é a nossa especialidade. A gente também fala aqui de região metropolitana, mas assuntos locais são tratados aqui. A gente lhe espera em uma próxima oportunidade. Depois de terminar meu mandato, quem sabe me candidatar com vocês aqui, de ser um observador, chama um cara mais da esquerda, o Melo mais da centro, aí vai fazer um debate aqui, uma semana. É uma boa. Membro fixo da bancada. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui, a sua disponibilidade e um bom segundo mandato para o senhor. Tudo e bem? Até a próxima. O bom mandato de um prefeito, de uma prefeita, é o bom mandato da cidade e das pessoas. Então, faremos um esforço gigantesco para ser uma gestão melhor do que está terminando. Tá? Obrigado. Boa, sempre bem-vindo aqui. Saúde e paz. 10 horas e 12 minutos, rápido intervalo, já voltamos com o Band News Porto Alegre.